40 anos. Essa é a idade em que a maioria dos jogadores já se aposentou, ou simplesmente desapareceu do futebol. Mas tem um cara que simplesmente ignorou isso. Ele corre mais que jogadores de 20, decide jogos grandes e acabou de virar protagonista em um gigante da Europa. E o mais absurdo, ele não está só jogando bem, ele pode estar vivendo uma das melhores fases da carreira. Como isso é possível? Como alguém, aos 40 anos, ainda consegue dominar o futebol desse jeito? Hoje você vai entender por que Luka Modric é simplesmente um jogador que venceu o tempo. Você acredita que existe limite para a grandeza no futebol? Porque aos 40 anos, quando a maioria já se aposentou, virou comentarista ou está vivendo só das memórias? Um cara decidiu fazer o contrário. Ele decidiu recomeçar. E não em qualquer lugar. No clube que fez ele se apaixonar pelo futebol quando ainda era só um garoto. Um garoto pequeno, franzino, que ninguém imaginava que um dia dominaria o mundo. Esse garoto era Luka Modric. Essa não é só uma história sobre futebol. É sobre tempo. É sobre obsessão. É sobre um jogador que se recusa essa fura a acabar. Porque enquanto o mundo olha para a idade, Modric olha para a bola e continua jogando como se tivesse 20 anos. E quando ele anunciou que iria jogar no Milan, muita gente pensou, é só simbólico, é só para encerrar a carreira, é só nostalgia. Mas o que aconteceu depois, ninguém esperava. Ele não foi para encerrar, ele foi para dominar. E hoje, o jogador mais velho do elenco é também o mais importante, o mais decisivo, o mais constante, o mais respeitado. Mas para entender como isso é possível, a gente precisa voltar no tempo. Muito antes de Champions League, muito antes de Bola de Ouro, muito antes de Real Madrid, quando tudo começou com um sonho. Se você olhasse para o Modric quando ele era jovem, você provavelmente diria, esse aí não vai virar jogador. Baixo, magro, sem físico. Num esporte onde força e velocidade parecem tudo, ele não parecia ter nada. Mas o futebol nunca foi só sobre isso. E talvez seja exatamente por isso que ele chegou tão longe. Enquanto outros tinham físico, Modric tinha algo muito mais raro: inteligência. Ele não corria mais rápido que todo mundo, mas pensava mais rápido. Ele não ganhava no corpo, mas ganhava no posicionamento. Ele não batia forte, mas batia com precisão cirúrgica. E foi assim que ele começou a crescer. Primeiro na base, depois ganhando experiência fora, sendo emprestado, lutando, aprendendo, errando, voltando melhor. Até que finalmente começou a chamar a atenção. E não demorou muito para a Europa perceber que ali tinha algo diferente. Não era só talento, era controle, era visão, era classe. E foi isso que levou ele para um dos campeonatos mais competitivos do mundo, a Premier League. Mas o que parecia ser o grande salto ainda era só o começo, porque o verdadeiro destino dele era outro, muito maior, muito mais histórico e muito mais exigente. 2012. Esse foi o ano que mudou tudo. Quando Modric chegou ao Real Madrid, ele não chegou como estrela, muito pelo contrário. Ele chegou cercado de dúvidas, muita gente criticou. Disse que ele não era suficiente, que não tinha nível, que não era o jogador certo. Mas aí entra uma coisa que define os grandes. Eles não respondem com palavras, eles respondem em campo. E foi exatamente isso que Modric fez. Ano após ano, jogo após jogo. Ele foi se tornando essencial. Não chamativo, não exagerado, mas indispensável. E então, veio o trio. Um dos maiores meios-campos da história do futebol. Modric, Kroos, Casemiro. 3 jogadores completamente diferentes, mas que juntos funcionavam como uma máquina perfeita. Um marcava, outro organizava. E Modric regia tudo. Era o cérebro, o ritmo, o equilíbrio. E com esse trio, o Real Madrid simplesmente dominou a Europa. Champions League atrás de Champions League, títulos atrás de títulos. E enquanto outros brilhavam com gols, Modric brilhava com controle, com passes impossíveis, com decisões perfeitas. Até que em 2018, veio o reconhecimento máximo. O mundo inteiro finalmente entendeu. E ele quebrou uma das maiores hegemonias da história do futebol. Ele venceu a Bola de Ouro, batendo Messi e Cristiano, porém, há muita polêmica nessa premiação, que dizem que era para ser de Cristiano Ronaldo. Mas mesmo no auge, ele nunca mudou. Nunca virou estrela no sentido clássico. Nunca deixou de jogar pro time.
E talvez seja exatamente por isso que ele continua jogando até hoje. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Porque enquanto muitos caíam com o tempo, Modric evoluía. Se no clube ele era genial, na seleção ele virou algo maior. Ele virou líder, capitão, símbolo de um país inteiro. A Croácia nunca foi considerada uma potência, nunca teve o peso de seleções tradicionais. Mas com Modric, tudo mudou. Ele carregava o time, organizava, lutava, corria, jogava como se cada partida fosse a última. E em 2018, aconteceu um fato histórico. A Croácia chegou à final da Copa do Mundo. Sim, uma seleção pequena, chegando onde gigantes falharam. E Modric foi o coração disso tudo. Ele não só levou o time até lá, como foi eleito o melhor jogador da Copa. Um reconhecimento que poucos na história alcançaram. E mesmo anos depois, ele continuou. Mais Copas, mais jogos, mais liderança, mais entrega. Na Copa de 2022, de novo protagonista. De novo decisivo, de novo gigante. Mesmo com a idade avançando, o nível não caía. E isso começou a levantar uma pergunta. Até quando? Até quando ele vai continuar? Até quando ele vai render? Até quando ele vai desafiar a lógica? Quando Modric anunciou que iria jogar no Milan, parecia roteiro de filme. O clube que ele admirava quando criança. O time que inspirou o sonho dele. Agora, era o destino final. Ou pelo menos, era isso que todo mundo pensava. Porque a expectativa era simples. Uma despedida tranquila, alguns jogos, homenagens e fim de carreira. Mas o Modric não funciona assim. Ele nunca funcionou assim. E em pouco tempo, ficou claro, ele não estava lá para encerrar. Ele estava lá para competir. E mais do que isso, para ser protagonista. Com 40 anos, ele virou peça central do time, jogando mais minutos que jogadores jovens, recuperando bolas, criando jogadas, controlando o jogo e mostrando algo absurdo. Ele ainda é elite. E não é só pelos números, é pela forma como ele joga. A calma, a inteligência, a leitura. Ele parece estar sempre um segundo à frente de todo mundo. E isso fez com que rapidamente ele conquistasse a torcida, o respeito e o vestiário. Virou referência, virou líder, virou símbolo e começou a surgir uma nova narrativa. Não é sobre idade, é sobre qualidade. Quando outros grandes nomes do futebol falam sobre Modric, existe um padrão, respeito absoluto, admiração real. Não é marketing, não é exagero, é reconhecimento. Companheiros de anos sabem exatamente o que ele representa, sabem o que ele entrega, sabem o que ele ainda pode fazer. E quando chega a hora de enfrentar ele, a amizade fica de lado. Porque ninguém quer jogar contra alguém assim. Alguém que pensa mais rápido, que erra menos, que controla o jogo. Mesmo sem parecer o mais forte, mesmo sem parecer o mais rápido, ele domina. E isso é o mais assustador. Porque não depende de físico, depende de algo que não envelhece tão fácil. Mente. E enquanto a mente estiver ali, ele vai continuar. Agora vem a grande pergunta. Como isso é possível? Como um jogador de 40 anos ainda joga nesse nível? A resposta não é simples, mas tem alguns fatores claros. Disciplina. Modric sempre foi extremamente cuidadoso com o corpo. Treinos, alimentação, recuperação. Tudo no mais alto nível. Consistência. Ele nunca teve altos e baixos extremos. Sempre foi constante. Sempre manteve o nível. Inteligência. Ele adaptou o jogo com o tempo. Corre menos? Sim, mas pensa mais. Se posiciona melhor. Erra menos. E principalmente, ele joga pelo coletivo. Isso faz com que o desgaste seja menor. E o impacto continue gigante. Agora, a história chega em um ponto incrível. Modric está prestes a disputar mais uma Copa do Mundo. A quinta. Algo que poucos jogadores na história conseguiram. E ele não vai como figurante, vai como protagonista. Capitão, líder, referência. E talvez essa seja a última dança. Ou talvez não. Porque com Modric, você nunca sabe. Ele já provou que idade não define nada. Que limite é uma ilusão. E que talento, quando combinado com disciplina e inteligência, pode durar muito mais do que imaginamos. E no fim, fica a única pergunta.
Estamos vendo o fim de uma carreira, ou apenas mais um capítulo de uma lenda? Porque se tem uma coisa que o Modric já deixou claro ele não joga contra adversários. Ele joga contra o tempo, e até agora, ele está vencendo.